Reportagem expondo a diminuição dos nossos ganhos fazendo corridas, mas parece propaganda da Uber. Motoristas de aplicativo trabalham até 60 horas por semana, ganham menos de R$4.000 e acumulam dívida, diz pesquisa. Reportagem diz que o motorista está reclamando que ganha menos de R$4.000. Imagina, o cara que está ganhando um salário mínimo, R$1.500, aí com os descontos vai a R$1.300 por aí. Imagina se ele ouve essa reportagem e vai dizer, pô, se os motoristas não querem, eu quero, né? Você tem um ponto aí. Mas vamos conferir o que diz a reportagem, que realmente traz um alerta, mostra a nossa diminuição dos ganhos, mas tem dados que a Uber diz não reconhecer. Bora lá curtir esse vídeo! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bic Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Tu ficar um tempo, se tu não tem uma experiência nos aplicativos, tu vai ver que tem coisas que ele se repete todo ano. Determinado período se repete, que nem a questão do ar-condicionado. Chega nos períodos de calor intenso, começa o passageiro a reclamar de ar-condicionado, né? Aí daqui a pouco vem a questão do golpe do gás dentro do carro, né? O golpe do gás que só atinge o passageiro que está no banco de trás. Mas chega nesse período aí de baixa demanda, começa a positividade, que encheu a plataforma de motoristas, implementou essa porcaria de valor por hora, né? Esqueça a KM. Lembra do pessoal falando? Esqueça a KM. KM não paga tuas contas. Quilômetro não paga conta de luz, não paga água, não bota comida na sua casa. Quilômetro não coloca. Não se apegue a KM não, meu parceiro. Deixa o carro rodar. Tem alguns babaca que repete. Tem uns colegas que ficam repetindo porque eles não param para pensar no que eles estão falando. Eles não fazem um levantamento de custo para estar falando um troço desse. Porque tu tem que ver KM e minuto. Para o teu valor por hora ser bom. O que é um valor por hora bom? Não é só fazer ali R$50. Não adianta tu fazer R$50 a hora e tu rodar aí 50 km. 55 km, como teve feito. E às vezes tu vai para um lugar rodando 50 km, que nem o colega estava falando. O cara roda R$1 o quilômetro e dá a volta batendo no banco. Mas tem uma campanha aí que agora está sendo feita pela Positividade também e do aplicativo Rigo, usando alguns influenciadores que ferraram com nossos ganhos. Mas tem a reportagem do G1 expondo essa nossa realidade, que caiu os valores, né, do motorista. A gente sente no valor de baixa demanda, a gente sente nos momentos, nos períodos de corridas, como as férias de verão e as férias de inverno. Então é bastante complicado e seria muito fácil de resolver se o motorista se conscientizasse, porque a Uber só vai mudar se os motoristas pararem de fazer esses absurdos, essa corrida abaixo. Mas vamos para a reportagem G1. Motoristas de aplicativo trabalham até 60 horas por semana, ganham menos de R$4.000 e acumulam dívida, diz pesquisa. Cerca de 92% dos motoristas de aplicativo entrevistados estão endividados e 68% diz que as dívidas comprometem gastos básicos como alimentação e moradia. E aí é o que eu falo, parece uma propaganda do aplicativo, né? Porque imagina uma pessoa no CLT que ganha R$1.500. E aí ela, com os descontos, vai uns R$1.300 com família. Ela vai dizer, pô, mas os motoristas estão reclamando que ganham R$4.000 para ficar dirigindo. Menos de R$4.000, não chega a R$4.000. Eu quero, se eles não querem. Não digo só os de 1.500, de 2, de 2.500, o cara quer ganhar mais. De 3, porra, eu quero ganhar mais. Acho que uns 4, se eu trabalhar um pouco mais, eu faço. Então vem através da ilusão. Mas a reportagem é para mostrar realmente a diminuição dos nossos ganhos, né? Que a Uber não reconhece uma reportagem, uma pesquisa dessa. Ela é interessante porque mostra a diminuição dos nossos ganhos, mas fala uma realidade que, pô, o IPE não fala que a nossa média é R$4.000 por mês, tirando os nossos custos, né? Mas vamos lá a reportagem. Trabalhar até 60 horas por semana, ganhar menos de R$4.100 por mês e ainda acumular dívidas. Essa é a realidade de muitos motoristas de aplicativo no Brasil, segundo o levantamento da Gigo, plataforma que auxilia trabalhadores de aplicativos a calcular a lucratividade das corridas. O estudo, que ouviu 1.252 motoristas em todos os estados, revela um cenário preocupante. 92% estão endividados e 68% dos casos, as dívidas comprometem despesas essenciais, como alimentação, moradia
e contas domésticas. Em média, motoristas de aplicativo no Brasil trabalham 52 horas por semana, mas em capitais como São Paulo, essa jornada chega a 60 horas. Mesmo com essa carga elevada, o lucro líquido não passa de 4.100 mensais. Vê se isso não parece uma propaganda. Mas, enfim. Em cidades como Maceió, onde o custo por quilômetro rodado é o mais alto, a renda líquida média cai para R$ 1.800. Já em Manaus e Pelotas, os piores resultados foram registrados com um lucro médio de apenas R$ 2.200 por mês. Segundo a Gigo, a redução nos ganhos está ligada à falta de transparência nos repasses das plataformas e ao aumento no preço da gasolina e as mudanças no modelo de precificação dos aplicativos. Quem dera fosse só isso, né? Abre aspas. Hoje, muitos motoristas aceitam corridas sem saber se vão conseguir zerar o dia. A Gigo existe para oferecer visibilidade e permitir uma escolha mais consciente por parte do trabalhador. Fecha aspas. Afirma a empresa que atua em 20 cidades brasileiras. Lógico, né? Por isso que ela botou um valorzinho que é bom, né? 4 mil. O cara não ganha 4.100. Mas daí o cara também não entra na plataforma. Também não baixa a Gigo para poder chegar a esses valores. Porque enquanto houver otário, o malandro não morre de fome. Em algumas cidades, os custos fixos praticamente eliminaram o lucro dos motoristas. Em Belém, por exemplo, os gastos mensais com gasolina chegam a 2.341, o equivalente a cerca de 40% do faturamento. Putz! Meus amigos, se o cara gasta 40% do faturamento em combustível, ele tá no sal mesmo. Para o motorista ganhar razoavelmente, ele tem que ter 20% do seu faturamento tem que ir para o combustível. Então, se o motorista, geralmente o motorista fala aí, os mais veteranos ou os que fazem cálculo, ele tem que fazer 5 por 1. O que é o 5 por 1? Eu botei R$100 de combustível, eu tenho que fazer R$500. E tu só consegue fazer isso se tu rodar pouco, ou tu tem um carro muito econômico, né? Por isso que os elétricos tá aí chegando com tudo, porque o motorista não está conseguindo achar corridas com valor de KM com valor alto, e aí acaba tendo bastante custo com manutenção, né? O custo com manutenção do carro elétrico, ele tem menos, mas quando dá algum problema ele é um valor maior. Mas a gente tem visto que o carro elétrico tem aguentado aí, né? Salvo algumas exceções que tem mostrado aí que o pessoal tem algum problema aí, nem com peça consegue trocar, mas no geral o pessoal está se dando bem, né? Se é a questão do combustível, que ele consegue baixar absurdamente, né? Mesmo ele tendo fotovoltaica, tem custo, mas o custo é muito baixo. E a questão de tu abastecer fora, né? Abastecer imposto aí de combustíveis aí, tu tem um valor de ter um carro a GNV, né? Então, os híbridos, né? Também é uma outra alternativa. Então, é bastante preocupante esse dado aqui. Além disso, 30% dos condutores alugam veículos, o que reduz ainda mais a margem de lucro. Pessoal, assim, ó, o cara que aluga, o cara que financia, o cara que tem carro próprio, eles têm o mesmo custo. Ah, como assim, Marcelo? Como tem o mesmo custo? Se o cara que aluga, ele não paga manutenção, o cara que tem carro próprio paga manutenção, mas aí também ele já está com o seu carrinho quitado. Cara, se tu for botar na ponta do lápis, é o mesmo cálculo. O não paga manutenção com o carro alugado, tu paga a manutenção. A locadora não é ONG. Ela vai cobrar a manutenção, ela vai cobrar a depreciação, ela vai cobrar o seguro. Isso tudo tu tem que ter no teu cálculo, no teu carro próprio. E o teu financiado tem, fora tudo isso, tem mais financiamento. Né? Então, qual que é o melhor? Cada caso é um caso. Tu tá lá com um carro próprio, né? Quitadinho, mas tá todo lascado, né? Tá com... Só dá problema, só quebra. Aí tu tem que ver uma solução de alugar ou financiar. Mas também com valores que tu consiga pagar. Então, tudo tu tem que ver, tudo tem que botar na ponta do lápis no custo. Né? Por isso que a gente fala tanto valor por KM em corridas rápidas, valor por KM minuto para ter um bom valor por hora. Faturamento não é tudo, né? Se tu tem um custo muito alto. Aí tu vai quebrar. Nas cidades onde a maioria dos motoristas possui carro próprio, como Pelotas e Uberlândia, a lucratividade é proporcionalmente maior, mesmo com menor número de corridas. O dado
reforça que os custos fixos são determinados para a rentabilidade final. Está dizendo aqui o que eu falei até para o pessoal da Stop Club. Uma vez eu estava falando com o Luiz, ele me passou para um cara que estava desenvolvendo o cálculo de ganhos, já estava prontinho, e a gente entrou numa conversa, isso é muito bom, porque dá valor por hora e dá valor por KM. E aí a gente entrou nessa discussão, como eu entro com todos da positividade, sempre entrei, falando da importância do valor por KM. E aí ele dizia, não, tem que ver valor por hora. Cara, isso aqui está mostrando que é o valor por KM. Quanto mais alto o teu valor por KM tu recebe, mais tu tem lucro. Então, o que eu falava lá atrás está valendo. Ele não está dizendo aqui, né? É difícil tu achar alguém que fala, tem que ver valor por KM. Mas é uma boa de uma reportagem aí para quem tem os olhos treinados, sabe como é o aplicativo, poder tirar algumas coisas boas dessa reportagem. Abre aspas. Alguns dos motoristas optaram pela flexibilidade, que é o meu caso. Outros não conseguiram se recolocar formalmente, fecha aspas, aponta o estudo. Entre os mais jovens, com menos de 35 anos, que representam uma parcela significativa da força de trabalho, 61% dizem não conseguir planejar o futuro devido à instabilidade da renda e o aumento de custo de vida. Mais da metade, 55%, já pensou em desistir, apontando como principais motivos a insegurança nas ruas, a falta de valorização e a pressão exercida pelo algoritmo das plataformas. A rotina exaustiva também tem consequências. 7 em cada 10 motoristas afirmam não ter tempo ou renda suficiente para descansar. O motorista fica, por isso que os valores é baixo. E a gente fala, o motorista tem que ficar horas e horas na rua. O motorista não se importa de ficar na rua. Não é medo de rodar. Sabe que o carro foi feito para rodar, para se usar. Mas a gente tem que ganhar para isso, né? Ganhar o justo. E 89% relatam impactos negativos na saúde mental. A pesquisa da Guigo foi realizada com motoristas de aplicativo de todos os estados brasileiros, que responderam anonimamente a um formulário com perguntas quantitativas e qualificativas. De acordo com o CEPRAP, o Brasil conta com mais de 2 milhões de motoristas de aplicativo. E o que foi que disse a mamãe Uber através do seu escritório milionário? Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, afirma que, abre aspas, não reconhece os números citados como representativos da realidade dos motoristas, pois não foram apresentados critérios técnicos ou qualquer metodologia que amostragem necessária para a realização da pesquisa. Além disso, os números são baseados em informações declaratórias, sem nenhum tipo de checagem ou cálculos probabilísticos. Fecha aspas. A mais recente pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, para a Mobitec, calculou que a renda líquida média dos motoristas por aplicativo varia entre R$ 3.083 a R$ 4.400 por mês, para quem dirige 40 horas semanais. Poxa vida, hein? Já descontados estimativas de custos e incluindo variação no tempo de espera por corridas. Mas a Uber não reconhece esses números, né? A Mobitec não reconhece esses números, não reconhece essa metodologia, esses critérios técnicos para essa pesquisa. Mas todo mundo reconhece aqui, o Estadão fez uma reportagem esses tempos atrás, né? A Uber também não reconheceu. No Estadão falando aqui que o motorista, na pesquisa do Estadão, 74,6% afirmam ganhar até R$ 2.000 mensais, enquanto 72,80% já deixaram de pagar contas básicas como luz, água e gás. Então essa é a pesquisa mais recente que tem, falando que atualmente os números caíram para R$ 2.000. O do IPEA, já que ela pode dizer, né, não, a gente não reconhece, o IPEA ela deve reconhecer os critérios técnicos. Ela tem dados de 2022 e diz o seguinte, mostrando os dados de 2012 a 2015 com 2022. Esse é o último dados que eu tenho, né, do IPEA. E aí, quando eu fiz a reportagem lá no 55 pontos que eu falei, o motorista antigamente ganhava de 3 a 4 salários mínimos, o pessoal me duvidou. E aqui eu vou trazer a resposta, o pessoal gosta, né? Tem os defensores, tem um monte de motoristas que tu tá ali lutando por melhorias, né? E os motoristas não gostam, ficam chateados, acham que tu tem que largar, não pode trabalhar no aplicativo se tu tá achando que tá ruim.
Não pode reclamar, tu não pode expor. Tu tem que largar. É lamentável alguns motoristas, sabe? Mas enfim, vamos para a resposta aqui, segundo o IPEA, que com certeza a Uber vai dizer que não reconhece, né? Tão cara de pau que é capaz de dizer isso. O perfil dos motoristas e entregadores de aplicativo é majoritariamente masculino, com idades inferiores a 50 anos e variação na escolaridade dependendo do grupo. O rendimento médio desses trabalhadores tem diminuído, com quedas significativas dos últimos anos. Em relação aos ganhos, a pesquisa mostra que entre 2012 e 2015, motoristas autônomos de transporte de passageiros tinham um rendimento médio de R$ 3.100. Aí o cara diz, 3.100 não é 3 salários e nem 4 salários mínimos, é 2. Só que na época, né, 2015, o salário mínimo era R$ 997. Então, 3.100 dá no mínimo 3 salários mínimos. Então, um motorista tirava entre 3 e 4. Então, o que eu falei estava certo. Porque eu estudo sobre isso. Eu vejo as pesquisas e tenho conhecimento da rua. Né? Fora a minha experiência como motorista, desde o fim de 2016, começo de 2017 até agora. E alguns dizem, ele não é mais motorista. Espero ano que vem não ter nenhum aplicativo no meu celular. Né? Não trabalhar mais nada com um aplicativo algum. Mas o que eu falo, estou errado por acaso? Eu estou mentindo? Né? Então, vamos seguir. Enquanto em 2022 esse valor cai para menos de 2.400. Já os entregadores de mercadorias via moto tiveram um período de ganhos estáveis, de aproximadamente 1.500 por mês, com uma queda no início de 2020. Então tá aí. O resultado do IPEA aqui. Eu quero ver a Uber ter a cara de pau de dizer que não reconhece. Diz que em 2022 um motorista ganhava em média 2.400 tirando os custos. O Estadão trouxe que o motorista ali, a grande maioria, tira R$2.000 por mês. A gente tem aquelas exceções, né? E alguns de nós influenciadores damos voz aqui como meu canal para os motoristas. A gente quer que os motoristas ganhem o justo, que seja varrido aqueles valores de R$1, de R$1,20, R$1,40, R$1,50, que seja no mínimo R$2 o quilômetro. Está defasado, R$2 o quilômetro, mas é melhor que R$1,20, é melhor que R$1,50. Não é todas as corridas ser R$1 o quilômetro, de R$2 o quilômetro. É as corridas não terem, as corridas abaixo de R$2 o quilômetro. Seja variável, R$2,20, R$2,40, R$2,50, R$3, isso no X. Isso é valor de X que está defasado. Esse 3.100, que poucos motoristas conseguem tirar por mês, né, líquido, sobrando, né, isso aí era lá em 2015. Há 10 anos atrás, quanto que aumentou o combustível, os custos para se ter um carro, o aluguel, o financiamento, né? Quanto que aumentou o carro, tudo aumentou, menos as corridas. Né? A gente está regredindo aí. Então, por isso que eu disse, é uma reportagem aí mostrando os nossos ganhos cair, mas parece mais uma propaganda, né? E quem está encabeçando essa campanha de conscientização do motorista a pegar corridas melhores, que a Uber só manda corrida ruim, é justamente os influenciadores que, tempos atrás, a gente falou, vai dar errado esse valor por hora. E acabou acontecendo o quê? Dando errado, dando muito errado. E aí os caras de pau vêm querer defender o motorista depois de encher a plataforma de motoristas, de ensinar de maneira errada do motorista trabalhar, né? Porque é faturamento. Aí acabou acontecendo o quê? A maioria esmagadora dos motoristas não ganhando o suficiente nem para os seus custos básicos, né? Imagina, tu não conseguir pagar água e luz, o motorista trabalhando do jeito que trabalha aí. Então, é lamentável a situação. É boa toda aí as campanhas, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a campanha dos motoristas aqui, né? Dos influenciadores daqui, mas ela é o ano todo. Dessa aí tu vai ver que daqui a pouco sai esse período aí de férias de inverno, os influenciadores, né, da positividade tá lá mostrando ganhos, faturamento alto, né, tem coisas que só acontecem nos aplicativos dos caras, né, faturamento alto, dizendo para o motorista esquecer KM, só ver faturamento que o resto tudo se ajeita. Aí quando tem horário de baixa demanda e momentos de baixa demanda, aí a maioria sofre, né, com esses valores que não deveriam existir na plataforma. Mas eu pergunto para você, meu amigo motorista,
Os motoristas têm que pegar todo tipo de corrida? Sim ou não? Deixe os comentários pra gente saber. E galera, não se esqueça de não é inscrito, me dê essa moral, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificação do vídeo, quer ficar informado, muito bem informado no mundo dos aplicativos, é no canal Backover. A todos agradeço imensamente por ficar comigo aqui e lembre sempre, pessoal, se cuide ao trabalhar, desses as corridas e até o próximo vídeo, pessoal.